Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 ações que seriam, na minha visão hoje, as melhores para compor uma carteira de dividendos. São ações de empresas maduras e que por isso pagam bons dividendos. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui eu vou te trazer 5 ações que são, na minha visão, quase que essenciais em qualquer carteira pensando em dividendos. Mas são ações baratas, porque a estratégia de dividendos não basta nela você comprar ações que pagam bons dividendos. Essas ações precisam necessariamente estarem negociando a bons preços. Senão, o seu retorno em dividendos será muito baixo. O prêmio de risco que você vai estar exigindo é baixo e aí não se justifica a estratégia. Você na sua carteira precisa adotar uma ou algumas estratégias. Se você adota o Dividend Investing no Brasil, você precisa monitorar preço. O preço importa muito aqui, senão não faz sentido. É claro que um preço baixo vem associado a um risco específico, e aí você precisa entender esse risco e entender se você está disposto a correr esse risco, ok? É preciso fazer essas considerações aqui, porque senão o pessoal vai ficar maluco. Então agora a gente pode prosseguir com esse vídeo. Só antes, um breve contexto do que está acontecendo no mercado. Ibovespa hoje caiu quase 1,5%, de novo abaixo dos 130 mil pontos, e essa queda decorre do cenário de inflação no Brasil. A inflação brasileira está descontrolada, pessoal. Veja só a notícia: preço da carne tem maior alta mensal em 4 anos, mostra o IPCA de outubro. Tivemos uma alta de quase 6% nas carnes, impactando em 0,14% no IPCA. E o IPCA, então, fechou outubro com 0,56% de alta nos últimos 12 meses, acumulando 4,76%. É uma alta muito expressiva. E aí a gente entra aqui na opinião do mercado, consolidada no Boletim Focus do Banco Central, e a ideia é de um IPCA fechando em 4,59%, mas isso não vai acontecer, será um IPCA ainda maior. Justamente essa alta que foi acima do esperado fez a projeção do mercado sair de 4,55 para 4,59, câmbio fechando a 5,50 e Selic a 11,75. Isso já está precificado pelo mercado, isso já é sabido, pessoal, não é surpresa para ninguém, que na reunião de dezembro do Banco Central a Selic vai para 11,75. Ano que vem aí é outra história. Mas por que eu tô te falando tudo isso? Porque nessa carteira de dividendos, lembrando que não é nenhuma recomendação, mas é uma carteira que eu provavelmente construiria para mim do zero se eu estivesse montando ali um bunker de dividendos. Com esse contexto hoje do Brasil, é um contexto em que ou você ganha com dividendos ou a sua carteira vai ter uma volatilidade extrema, pessoal. Principalmente small caps de crescimento, ou empresas ultra especulativas, ou empresas ultra endividadas. Pessoal, empresa endividada no momento de juro alto, com inflação subindo, não é uma boa ideia. Inflação e câmbio. Esse é o momento da gente focar em empresas mais sólidas, maduras, que vão estar remunerando a sua carteira muito bem, até porque a tendência do Ibovespa é andar de lado nesse cenário, porque não há nenhum gatilho positivo para a bolsa disparar, a não ser que o governo traga um pacote de medidas fiscais que agrade o mercado, mas isso ainda é incerto. E aí a nossa lista vai da ação menos barata para a mais barata. Começando aqui com a Klabin, que tem ação ordinária, preferencial e a Unity. A Unity é a mais líquida, é aquela que você pode utilizar para operar opções, por exemplo. E por ser a mais líquida, é aquela ação que é objeto de cobertura pelas casas de análise. E hoje ela está com índice preço-lucro alto, de 12 vezes. Dividendo pode parecer baixo, mas você não pode simplesmente pegar aqui os últimos 12 meses, porque a gente ainda não fechou o ano. A ideia é você olhar para a projeção de geração de caixa da Klabin, porque a Klabin é uma companhia centenária que hoje tem uma política de dividendo calcada não no lucro líquido, mas sim na geração de caixa. Então ela mede isso pelo EBITDA, pelo EBITDA. E a relação EV sobre EBITDA hoje está em quase 9 vezes. A média histórica é de 11 vezes. Então ela está aqui ainda negociando abaixo da média histórica, mas a tendência é esse indicador cair ainda mais. E quanto menor, mais barata a ação está. E aí o que acabou pegando com o Klabin foi essa alteração na política de proventos.
Agora, o alvo da administração é ter um dividendo que fique entre 10 a 20% do EBITDA ajustado. Então, no máximo, você vai receber com Klabin 20% do seu EBITDA. Por que a Klabin está fazendo isso? Porque ela está com foco agora de desalavancagem. O que é isso? Redução do seu nível de endividamento. A dívida da Klabin está no nível elevado. Ela quer passar os próximos anos reduzindo esse nível e ela vai conseguir fazer isso, seja porque ela vai reduzir um pouco o dividendo temporariamente, seja porque a sua geração de caixa vai crescer substancialmente. Tá, Luan, como que você pode ter certeza que essa geração de caixa vai crescer substancialmente? A própria companhia já nos disse em fato relevante, falando o seguinte, que ela estima gerar um EBITDA incremental, ou seja, acima de aproximadamente 3 bilhões de reais até o exercício de 2027. 3 bilhões em relação ao quê? Acima do quê? Acima do EBITDA que foi gerado nos 12 meses anteriores a setembro de 2023. Vamos arredondar para 2023. Qual foi o EBITDA da Klabin em 2023. Aqui no Investidor 10 você clica em contábil e você vai saber qual foi esse EBITDA. 2023, EBITDA, 6 bilhões. 6 bilhões. Então se são mais 3 bilhões, a gente teria um EBITDA subindo para 9 bilhões. 9 bilhões é 50% a mais do que o EBITDA gerado em 2023. 9 bilhões ainda não foi gerado pela Klabin em anos anteriores. Então a gente já sabe que essa geração de caixa vai crescer e com essa geração de caixa crescendo, a gente sabe que o nível de endividamento cai, porque o principal indicador utilizado para a emissão de debêntures, por exemplo, os covenants, é a dívida líquida sobre EBITDA. Se o EBITDA cresce, esse nível de endividamento cai. E aí eu te pergunto, a empresa em 2027 vai gerar 9 bilhões de caixa. Se, num cenário em que a Klabin já reduziu o endividamento, já está ali tudo sob controle, ela não está mais fazendo aquisições, é o que ela pretende, ela não pretende expandir mais nada agora, só colher os frutos dos seus investimentos dos últimos 10 anos. Então você vai ter 9 bilhões, 20% dá quanto? Dá pelo menos 1,8 bilhão de reais, então podemos esperar para o ano de 2027 um dividendo de 1,8 bilhão em Klabin. A gente pode trocar aqui para ação preferencial, por exemplo, para você ter uma noção mais tranquila disso. E a gente clica aqui em empresa e a gente olha aqui o número de papéis. E nós temos 6,18 bilhões de papéis. Então a gente pega 1,8 e divide por 6,18. Chegamos a um nível de 30 centavos por ação. Esse foi o mesmo nível pago em 2022. E deve ultrapassar esse nível, tá? Deve ultrapassar esse nível, ainda mais com uma desalavancagem voltando para 25%. A gente poderia então ter 32 a 35 centavos. Mas vamos considerar 30 centavos. O dividend yield então seria de 7,51%, ou nos preços atuais, você teria 30 centavos dividido por 4,13. Então você teria um dividend yield de 7,2, 7,3%. Com empresa privada, centenária, sólida, você ganhar 7 a 8% de dividend yield projetado, desde que você acumule nos preços certos, com uma relação EV/EBITDA caindo por conta do EBITDA subindo, e ainda com uma frequência trimestral de pagamentos, como é o caso da Klabin, parece não ser uma má ideia. Por isso, a Klabin entrou nessa lista. E a quarta ação dessa lista seria a BB Seguridade. Aí essa negocia 8 vezes lucro, já é um múltiplo um pouco melhor, está abaixo do Ibovespa, inclusive. BB Seguridade pagou nesse ano 2,63. Hoje cotada a 34,26, te daria um dividend yield de 7,6. Que é o que está aparecendo aqui. Se o dividendo crescer para o ano seguinte, poderíamos ter um yield próximo a 8%. Então, BB Seguridade, se você comprar nos preços atuais, você pode esperar no mínimo 7% de dividend yield. O IPCA histórico aqui no Brasil, acumulado, é de 7%. Então, pelo menos o dividendo paga, entre aspas, a inflação. Sendo assim, com empresas privadas e BB Seguridade, apesar do controle de Banco do Brasil, é empresa privada, dá para exigir um prêmio de risco aí de 7%, como a gente viu com o Klabin. E BB Seguridade, né, pessoal, por ser uma seguradora, ela tem ali payouts bastante elevados, 86%. Pagou, por exemplo, no primeiro semestre de 2023, pagou nesse último semestre 64%, então ela tem um payout bem elevado. Isso favorece uma carteira de renda, paga 2 vezes ao ano e está no setor super perene, que é o setor de seguros aqui no Brasil. Veja, o foco precisa ser empresas de setores mais sólidos, o que não afasta empresas de commodities, porque você tem empresas de commodities que, no preço certo, vão te pagar muitos dividendos, mas precisa monitorar o preço.
Preciso bater nessa tecla aqui para depois não vir um monte de comentário fora de contexto. A próxima ação dessa lista é a Vale, commodity. A Klabin também é, só que hoje a receita dela está bem diversificada. Já a Vale não é mais concentrada em minério de ferro, mas nos preços atuais de R$ 60, a Vale é capaz de te gerar um dividend yield acima de 8%. Hoje a empresa negocia com múltiplo baixo, relação EV/EBITDA também abaixo de 5 vezes, então a empresa continua gerando caixa, só que é muito dependente da China, tem riscos ambientais, tem uma série de ruídos, mas tudo isso vai pressionando o papel até que chega um nível em que o dividendo começa a compensar bastante. Veja que o dividendo pago em 2024 foi de R$ 4,83. Esse nível de preço de minério de ferro e geração de caixa se estabilizaram. Então, a Vale deve pagar aí algo próximo de R$ 4,85 para o ano seguinte. Se você tem Vale a R$ 60, que é a cotação atual, você então tem um dividend yield de 8%. Como Vale tem riscos superiores à Klabin e BB Seguridade, o mercado precisa exigir um prêmio de risco maior. Então 8% nos R$ 60 é isso que você consegue. Então se você precisa dos 8% em Vale, seu preço teto deveria ser de R$ 60. É assim que você define. Mas é uma empresa madura, gera caixa e que por isso os dividendos acabam entrando na conta. Veja só que o EBITDA da empresa em 2023 foi de 80 bilhões. Se a gente pega os últimos 12 meses, 86 bilhões, significando que estabilizamos a geração de caixa e ela está começando a se recuperar. Então esse é um patamar de preço que Vale começa a ficar interessante. É claro que diante de todos esses ruídos, é melhor você exigir um prêmio de risco maior. Por isso que Vale, você tem que ter mais cautela. E aí a gente entra no balanceamento interno da carteira de acordo com o risco. Então Vale deveria ter um peso menor na sua carteira do que BB Seguridade, por exemplo. Seria mais razoável a se fazer, assim como o Klabin. Então entre essas três ações aqui, você deveria ter mais BB Seguridade, no meio do caminho Klabin e depois a Vale. Fazendo isso, meus amigos, você vai ter uma carteira bem ajustada ao risco e com uma remuneração muito boa pensando em dividendos, gerando fluxo de caixa para a carteira. Já a próxima ação dessa lista, bem polêmica, é Petrobras. Sim, Petrobras. O que acontece, pessoal? Múltiplo baixo, hoje negocia acima do valor patrimonial, por quê? Porque a empresa nos últimos anos vem sendo bem redondinha. E o que acontece é o seguinte com Petrobras. Atualmente, apesar do controle de preços, apesar dos ruídos políticos, ela tem um nível de governança com várias camadas para aprovação de assuntos sensíveis. Além disso, o governo ele está precisando dos dividendos da Petrobras para fechar as contas públicas, para pensar em políticas públicas. Ainda mais um governo expansionista que segue pelo caminho keynesianista de pensar que a economia só funciona com investimento pesado, que seja público, precisa da grana da Petrobras. Então, a Petrobras vai continuar pagando bons dividendos e o preço do petróleo já chegou num patamar ali que tem mais chance de se estabilizar do que continuar desabando. E aí, claro, não é 17%, também não cai no conto do vigário de bater o olho aqui, 17, vou ganhar 17 com Petrobras esses preços. Não é bem assim. Mas nesses preços, Petrobras deve conseguir remunerar entre 10 a 11%. Ela inclusive aprovou aqui mais um dividendo, e esse aqui não é dividendo extraordinário, de 1,32 por ação, tanto ordinária quanto preferencial. Esse 1,32 vai ser pago em duas parcelas, de 66 centavos, a primeira no dia 20 de fevereiro de 2025, a outra no dia 20 de março, data com 23 de dezembro de 2024, data máxima para ter direito a receber esse provento no ano que vem. E veja que esse dividendo está dentro da política de 45% do fluxo de caixa livre, então é dividendo da operação da Petrobras. Então não tem maluquice aqui, temos que ser razoáveis e olhar para os números. Mas note que eu falei, que estamos falando de uma estatal que historicamente teve muita ingerência política, casos de corrupção, só que hoje a empresa mudou completamente. E a gente tem visto isso e ela está passando por esse teste do tempo, por um governo de esquerda agora novamente, e está se mostrando sólida, apesar de tudo. E como eu disse, a carteira é voltada para dividendos e a Petrobras paga muitos dividendos e continua pagando. Ah, mas não paga mais os 20, 30% que estava pagando. Tudo bem, mas ainda deve pagar 10 ou até 12 ou até 13, 1% ao mês, que seria em juro composto 12,68% ao ano, se tiver dividendos extraordinários. Sobre a governança da empresa, veja o que disse aqui, por exemplo, o Safra, que teve um encontro com Marcelo Claudino, gerente de governança e análise de projetos. Ele disse, o Banco Safra, recursos como múltiplas camadas de validação e aprovação, premissas macro unificadas e informações técnicas e econômicas fornecidas por áreas
que não estão diretamente envolvidas em um projeto específico. O Itaú BBA vê robustez da governança da empresa, e aí o Itaú dá recomendação de compra com preço-alvo em R$ 48. JP Morgan também está otimista com a governança da Petrobras, então veja que há aqui um certo consenso nesse sentido. Veja que nesse ano pagou 6,22, o que dá nas cotações atuais 17,27. E para o ano que vem, já garantimos aí 1,23, o que dá 3,4% de yield. A companhia paga pelo menos uma vez a cada trimestre e ela acaba anunciando aqui proventos que superam R$ 1 a cada trimestre. Então, ela poderia anunciar pelo menos mais uns 4 a 5 reais. Então, você pode esperar entre 5 a 6 reais de dividendo em Petrobras. 5 reais para ser razoável. E a gente poderia chegar em 13%. Então, veja, pessoal, 10% nos preços atuais não é algo completamente fora da realidade com Petrobras. Por isso, ela poderia sim compor hoje uma carteira de dividendos. Passou pelos últimos anos mostrando que isso é possível. E finalmente, o Banco do Brasil. Você percebeu que existe um padrão aqui. O mercado bate bastante em estatais por conta do risco político no Brasil. Só que elas ficam muito descontadas e remuneram a sua carteira com altos dividendos. O Banco do Brasil é a ação mais barata entre essas, caindo bastante aí nesses últimos dias, tendo uma correção boa, favorecendo o dividend yield. A companhia recentemente anunciou mais um provento referente ao terceiro TRI. O guidance da companhia permanece em 37 bilhões, por mais que possa cair um pouco para 36, ainda assim você teria um dividend yield alto. Por quê? Se a empresa fizer 36 bilhões de lucro, payout é 45%, então você teria 16 bilhões de reais em dividendos. Você divide pelo número de papéis, que é de 5,73 bilhões. Você tem 2,82 por ação. Nesse ano pagou 1,94 até agora. No ano passado, 2,27. 2,7. Deve pagar 2,82. Precisa cumprir esse payout. Você divide por R$ 26, cotação atual, 10,87% de dividend yield. Pessoal, aqui você tem praticamente a Selic. A Selic de forma líquida paga algo próximo de 10%. E aí é que tá. Quando você compra essas ações baratas, você ganha mais ou menos o que você vai ganhar no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária, no dividendo. Só que você comprou elas baratas e aí quando o juro começar a cair, como elas estão baratas, elas vão ficar com múltiplos mais altos. E aí você ganha na valorização e você já garantiu aquele dividendo alto. É assim que funciona a estratégia, funcionou muito bem com o Barsi e tende a funcionar em carteiras voltadas para essa estratégia. E aí falando novamente de risco, o Banco do Brasil é uma exceção ao risco político, eu não vejo mais nada hoje, por isso eu teria ele como a primeira posição da minha carteira, depois BB Seguridade, depois Klabin, depois Vale e depois Petrobras. Ou até colocaria a Petrobras antes da Vale pelos altos dividendos que vem sendo pagos. Lembrando que o Banco do Brasil tem cronograma aqui de pagamento, são 8 pagamentos no ano, então isso dá ainda mais previsibilidade, você precisa de previsibilidade numa carteira de dividendos. E é claro também, né, pessoal? Nem sempre é tão fácil você sistematizar tudo isso aqui, talvez você precise de uma ajuda, precise de acompanhamento, insights, e é por isso que existe a nossa comunidade, a URM, para você ser mais um rico no mundo. Aqui dentro da comunidade você tem, por exemplo, os meus insights em empresas internacionais. Eu falei do Mercado Livre desabando 16%. Você tem aqui comentários a respeito de ações, você tem preços tetos, você tem a jornada Mirai. Aqui, por exemplo, eu trouxe os movimentos que eu fiz na minha carteira. E aí detalhei e trouxe inclusive um áudio. Eu trago áudios aqui para o pessoal sobre o resultado de Unifique. Outro falando sobre a eleição nos Estados Unidos. Tem um mini curso de valuation aqui, indicadores da análise fundamentalista aqui dentro. E diariamente eu estou ali trazendo insights para vocês, comentando sobre empresas, o mercado, e ainda você tem acesso aos vídeos exclusivos que eu trago para os membros do canal. Então eu não sei o que você está esperando ainda para participar dessa comunidade. É só você clicar no botão aqui embaixo para conhecer aqui a nossa curadoria e ter acesso inclusive a relatórios de fundos imobiliários e ações com preços tetos. Mas e aí? Esse tipo de carteira faria sentido para você? Você colocaria alguma outra? De novo, é focada em dividendos, só dividendos, não estou falando de oportunidade, crescimento, nada disso. Fui!